que o primeiro Rock in Rio, lá em 1985, foi um divisor de águas importantíssimo para a música em geral e para o rock nacional especificamente, disso ninguém tem dúvida. Porém, há bandas que se deram muito melhor no festival e que abriram o mercado, e a qualidade, muitos fatores influenciaram nisso, né? Duas dessas bandas, com certeza, foram o Paralamas do Sucesso, que estava estourando com o disco Óculos, que tinha sido acabado de lançar ali no final de 1984, e o Barão Vermelho, que tinha lançado O Maior Abandonado também um ano antes. Olha ele aqui, essas duas bandas nacionais se deram muito bem, acho que foram os melhores shows do Rock in Rio, independente de nacional ou internacional. E a gente vai avaliar aqui os fatores que levaram a isso. Vamos falar um pouquinho dos bastidores ali do festival, as questões positivas e negativas para as bandas nacionais e para o rock nacional em geral. E depois vamos falar especificamente dessas duas bandas. E também eu queria desde já agradecer você que está inscrito aqui no canal, que nos acompanha sempre. Muito bem-vinda, muito bem-vindo você, minha amiga roqueira brasileira, meu amigo roqueiro brasileiro. E para quem ainda não está inscrito, convido você a assistir esse programa até o final. E se gostar, obviamente, se inscreva aqui no canal e fala pra gente qual o disco, banda que você gostaria de ver aqui num dos nossos próximos programas. Eu queria também falar sobre a enquete que a gente fez. Na sua opinião, qual foi o melhor show de banda de rock nacional do primeiro Rock in Rio lá em 1985? Olha, a disputa foi bem acirrada dos Paralamas e com o Barão Vermelho, mas eu vou falar praticamente empatadas ali no final, mas uma delas foi a mais votada, e eu realmente concordo. Eu reassisti os shows e os dois foram maravilhosos. As duas bandas deram 2 shows durante o festival, né? O festival durou 10 dias. E realmente já tem uma dica aqui, inclusive, da grande vencedora. Para os mais espertos, eu já estou dando uma dica aqui, tá? Mas eu não vou falar, vou deixar para daqui a pouco para falar para vocês. O Rock in Rio, então, 1985, foi um grande divisor de águas. Trouxe bandas que estavam no auge, bandas de rock e de pop, como AC/DC, Iron Maiden, o Queen, que era a banda número 1 do rock mundial, James Taylor, né, para falar de coisas mais pop, o Rod Stewart também, entre vários outros. O Yes esteve aqui também. E do lado nacional, além das bandas de rock ali do início dos anos 80, como Blitz, Kid Abelha, o Lulu Santos também foi chamado, além do Barão e do Paralamas. Também a MPB esteve presente, através do Ney Matogrosso, o Erasmo Carlos, que fazia ali um pop vindo da Jovem Guarda, né? O Erasmo Carlos também esteve presente, o Ivan Lins, a Baby e o Pepeu, que já eram de uma geração lá anterior, também como todos esses que eu estou falando estiveram ali, mas o que pegou mesmo, o que levou a rapaziada para a arena de shows que foi montada, né, especialmente a Cidade do Rock lá no Rio de Janeiro, que foi montada especialmente para o festival, que durou 10 dias ali entre janeiro e fevereiro de 1985, foi o rock and roll. E basicamente o rock pesado, né, os metaleiros, as grandes bandas com a sua superestrutura. Nunca havia sido feito no Brasil um show ou shows com uma estrutura de palco, de arena, de som, como o Rock in Rio. Salvo pouquíssimas exceções, como o Queen, que esteve aqui um ano antes. Esteve em São Paulo, no estádio do Morumbi, para um show único. E um show aqui, outro ali, Alice Cooper lá nos anos 70, o Kiss ali, acho que veio um pouquinho depois, se eu não me engano.
mas a superestrutura mesmo, que deu ali tanto a abertura do mercado, né, qualificou muito a música brasileira, especialmente o rock nacional. A superestrutura e o som que essas bandas trouxeram, as suas equipes de som, não se igualavam muito de longe a qualquer coisa que houvesse aqui na nossa estrutura, fosse de MPB, fosse de rock and roll. Então isso abriu muito o mercado para as novas bandas nacionais e também forçou a questão tecnológica, a questão dos instrumentos e a questão de equipamentos de som, equipamentos para show e para gravação de discos, né? Como é que, por exemplo, uma rapaziada que estava ali consumindo o show, indo até ao Rock in Rio, assistir bandas como AC/DC, Iron Maiden, Queen, com aquela qualidade sonora, iam consumir novas bandas de rock brasileiras que tivessem um som muito abaixo, ou a qualidade muito abaixo tecnológica dessas grandes bandas. Então começou-se a investir na parte tecnológica para as bandas nacionais também, né? Isso foi, sem dúvida, um ponto muito importante. Um ponto negativo que eu vejo foi que o grande pai do rock brasileiro, o Raul Seixas, não esteve presente. Ele estava num período de baixa. Não me lembro dele ter sido sequer convidado, mas assim, ele era visto como uma coisa antiga, mas um som mais da antiga, mas tiveram presentes no Rock in Rio Gilberto Gil, por exemplo, Baby Pepeu, que vinham dos Novos Baianos, né, que eram coisas, entre aspas, da antiga também, nem Mato Grosso, Ivan Lins representando a MPB. Então o Raul muito bem poderia ter ido, ou sido ao menos convidado para o Rock in Rio. Rita Lee foi, fez um show que ela não gostou muito, mas que não comprometeu, né? E um outro ponto negativo que eu vejo também foi, de certa forma, o tratamento que foi dado para as bandas e artistas nacionais, muito abaixo das bandas e artistas internacionais. A própria questão do som, o volume de som, né, como as superestruturas das bandas de fora eram montadas, né, e havia vários shows durante o dia, começando principalmente com bandas nacionais, não tinha como você tirar o som, tirar a equipe de som, tirar a mesa, tirar o engenheiro para as bandas nacionais. Então sempre havia uma certa comunicação e as bandas nacionais eram impedidas de usar o volume que aquele aparato todo disponibilizava, para não comprometer ou fazer sombra sobre os shows das bandas internacionais que viriam mais no final da noite, né? Então as bandas nacionais ali, as equipes de som eram meio que deixadas de lado, o tempo do show também era menor, né? Então isso tudo acabou também comprometendo. Outra coisa foi o bairrismo interno. O grande mentor do show, né, o dono da marca Rock in Rio, ali inicialmente, era o Roberto Medina. Ele era carioca e só chamou bandas nacionais do Rio de Janeiro. Bandas paulistanas principalmente, que já despontavam, como Titãs, Ira, entre outras, né? O Traje a Rigor, né? Não foram chamadas. A Legião Urbana, então, que vinha lá de Brasília, né? O rock de Brasília estava ali caminhando ainda, a Legião com seu primeiro disco, ainda estava, não tinha, né? Plebe Rude, nem se aventava a possibilidade de trazer essas bandas. Questão positiva foi essa abertura de mercado, né? Trazer essa abertura. E eu já vou colocando para vocês aqui a grande vencedora da nossa enquete foi o grande vencedor, o Barão Vermelho com o Cazuza. Foi um show inesquecível, foi incrível mesmo. Olha, esse aqui era o álbum que eles tinham acabado de lançar, O Maior Abandonado, e eles fizeram a primeira parte do show baseada nesse CD aqui, que é muito bom. E a segunda parte ali por discos antigos, né? O primeiro e o segundo. Esse aqui é o segundo, que traz
Pro Dia Nascer Feliz, que foi a música que o Cazuza encerrou, que a banda encerrou o show ali, e o Cazuza deu aquele recado no final, pois no dia seguinte iria assumir o Tancredo Neves, que era o primeiro presidente civil depois do período da ditadura militar. Mas daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. A vantagem do Barão para os Paralamas do Sucesso foi pequena. Olha, o Barão ficou com 55% dos votos aqui na internet que vocês mandaram aqui para o canal, e eu volto a agradecer o pessoal aí que votou. E os Paralamas ficaram com 45% dos votos. Olha só, a diferença foi pequena, mas realmente o show do Barão Vermelho foi excepcional. O Maurício Barros, que é o tecladista, dá uma entrevista aqui para o programa Alta Fidelidade, eu até recomendo, é do Luiz Felipe Carneiro, um canal muito interessante, e tem uma entrevista do Maurício Barros, que era o tecladista do Barão Vermelho, isso há poucos anos atrás, falando sobre essas apresentações, o show do Barão no Rock in Rio em 85, já que ele estava presente na época lá no Rock in Rio. O Maurício Barros tinha seus 20 anos de idade. E o Maurício toca em alguns pontos que são bem... que vão bem no ponto mesmo nessa entrevista. Um deles é a questão da qualidade do som. Nunca, o Barão não tinha nem passado pela cabeça deles naquela época encontrar uma estrutura daquele nível. Inclusive o retorno que fica ali para o músico, né, no palco, o som que está chegando, que ele conseguia escutar bem, era graças a essa tecnologia e essa monstruosidade de aparatos que existiam. Outra coisa que ajudou bastante o Barão Vermelho foi a simplicidade. E os Paralamas também. Não eram muitos instrumentos. Baixo, guitarra, bateria, voz, no máximo mais um teclado ali no caso do Barão Vermelho. Então também ficava fácil, apesar ali da equipe do som, do engenheiro de som dos gringos, estarem ali pegando no pé na mesa de som, ficou fácil deles equilibrarem o volume. O início do show do Barão começou, no meu entender, com o teclado do Maurício Barros um pouquinho alto em relação à guitarra do Frejá, mas isso eles já foram ajustando. Outra grande vantagem do Barão, né? E eles estavam acostumados, o Maurício Barros fala também nessa mesma entrevista, que eles estavam acostumados a tocar na rua, em cima de caminhões, assim, até ajustar o som, às vezes improvisando um palco em algum lugar. Então a estrutura do som do Barão não era grande coisa, porque eles também estavam começando. E outra coisa que, com certeza, pesou muito nesse sucesso, tanto do Barão quanto dos Paralamas. O som estando redondinho, sendo simples de equalizar tudo ali, o resto aí você se diverte. E eles se divertiram. O Cazuza e o Barão Vermelho foi uma festa. O Cazuza fazia uma festa e com uma perfeição. A voz dele estava inteiraça, o microfone não falhou uma palavra sequer, não teve uma falha, sabe? Foi uma coisa assim super profissional. Acho que a palavra é profissionalização. O rock and roll nacional se profissionalizou ali. E isso começou a ter uma maior cobrança tanto das bandas quanto do público, né? Para a qualidade dos shows do rock nacional, para a qualidade dos discos principalmente também, né? Então isso ajudou muito. E eles fizeram uma super festa, e essa alegria toda, que também estava presente ali nos Paralamas, no Bi Ribeiro, Herbert Viana, o João Baroni na bateria, passava para o público. E o público, você via ali aquele... Meu, era muita gente, pessoal. É muita gente. Eu vou até passar umas fotos aqui dos shows do Barão e dos Paralamas e do público, para vocês terem uma ideia do Rock in Rio 85. Olha só ela aqui. O Cazuza com Roberto Frejá no Rock in Rio, o Barão Vermelho. E aqui a rapaziada do Paralamas do Sucesso, ao final do show, se confraternizando. E olha só, foi muita gente, pessoal. Num único show do Queen, chegou a ter 300 mil pessoas no Rock in Rio. E essa alegria contaminava a rapaziada que estava ali e que tinha ido principalmente para assistir os shows das bandas internacionais, Queen, Iron Maiden, AC/DC, né? E que, se divertiram também vendo o Barão Vermelho
e os Paralamas tocarem. Então isso foi essencial, foi bacanérrimo. A gente se sentia ali na festa, né? Junto com as bandas também. E isso tudo carregado de alguns detalhes, né? O Barão tocou, como eu falei, na noite anterior a que seria a posse do novo presidente Tancredo Neves. Isso foi muito legal. O Cazuza encerrou o show falando, né, que o dia amanhecesse feliz para o Brasil, para o mundo, né? E foi muito legal para a rapaziada esperta que estava lá. Essa frase ficou famosérrima. E o Paralamas também, no caso do Paralamas, foi muito legal o Herbert Viana ter falado, né, e ter tocado a música Inútil e ter falado do rock paulistano. Apesar do Roberto Medina ali não ter convidado nenhuma banda, Titãs, Ultraje, Ira, que já estavam fazendo sucesso, os Paralamas levaram o som do Ira para o público que estava lá no Rock in Rio e falaram da música, né? Inútil também levantou a galera, fez todo mundo tirar o pé do chão ali na hora que os Paralamas tocaram, além dos grandes sucessos, né? Óculos, Cinema Mudo, Vital e Sua Moto. Depois desse sucessaço no Rock in Rio, o Cazuza deixou o Barão Vermelho e foi para sua carreira solo, e lançou o seu famoso Exagerado, esse disco daqui incrível também que eu recomendo. Uma música desse disco aqui, que é a parceria dele com o Lobão, chamada Mal Nenhum, ele toca com o Barão, né, no Rock in Rio. É muito legal, muito legal. Essa música estava começando no repertório deles e ele ainda não tinha saído da banda lá no Rock in Rio, mas eles já tinham essa música que acabou entrando no disco dele e não do Barão. Outra questão interessante desse disco aqui, uma curiosidade interessante, a música Exagerado, né, que esse disco, apesar de se chamar Cazuza, ficou conhecido por ser o disco do Exagerado. Era uma música que ele já estava ensaiando para gravar com o Barão, mas aí a hora que ele rompeu, depois do Rock in Rio, poucos meses depois, ele, entre aspas, negociou ali com o Barão e levou essa música com ele, que virou marca registrada, né? Exagerado, então virou uma música do Cazuza e não do Barão Vermelho, legal? E os Paralamas do Sucesso já foram ali para o lado do reggae, dos ritmos latinos e da aproximação com a música brasileira. E lançaram também logo depois este maravilhoso disco aqui, o Selvagem, que tem o sucesso Alagados, né? A Novidade, que eles gravaram também com o Gilberto Gil, e essa capa antológica aqui, né? É uma foto muito legal, muito curiosa, e que inclusive eu conto a história dessa capa aqui num dos nossos programas, que eu vou deixar o link aqui para você. Se você gostou, clica aqui que tenho certeza que você vai gostar e muito do programa sobre esse disco também dos Paralamas. Legal? Valeu, pessoal, até a próxima e viva o rock nacional!